Olá, você que está acompanhando aqui esse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Júnior Figueira e sou presbítero na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Atualmente pastoreando aqui a cidade de São José dos Campos. E eu estou aqui para falar com você sobre aquilo que é bom, sobre a palavra do nosso Deus. Então acompanhe esse vídeo até o final, tenho certeza que Deus ele vai edificar você por meio desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Esse canal é o canal onde eu posto conteúdos como esse. E eu tenho aqui a convicção que você será edificado por meio do conteúdo desse canal. Temos aqui pregações, vídeos como esse, e tudo aquilo que pode levar você a adquirir maturidade na fé, crescimento espiritual. Esse é o grande objetivo desse canal. Levar você a amadurecer, a crescer na fé como discípulo, como servo de Deus, como um crente em Jesus Cristo. Não se esquece também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, ajuda muito. Comenta também aquilo que você achou do conteúdo, o que você gostou e qual a sua sugestão de tema, o que você quer ouvir aqui, eu comentando, eu falando a respeito, para que você me ajude também, não é, a produzir aqui conteúdo, a criar conteúdo para vocês. Eu quero aqui falar hoje sobre propósito e chamado, chamado e propósito. E como que nós podemos diferenciar uma coisa da outra? Qual a diferença de chamado para propósito? À luz da Bíblia Sagrada, é claro. Começando sobre chamado, não é? Começando aqui a falar sobre chamado, o que seria chamado? Como saber se eu estou atendendo o chamado que Deus tem para mim? A primeira coisa que nós precisamos entender sobre chamado é que a primeira referência de chamado na Bíblia, ela se encontra no livro de Gênesis, quando diz a Bíblia que Adão e Eva pecaram. E quando Adão e Eva pecaram, foram abertos os seus olhos do entendimento, viram que estavam nus, eles buscaram uma forma de produzir para si roupas e se esconderam. Se esconderam ali por vergonha. Deus, ao visitar o jardim, ele chama Adão e ele procura saber onde Adão estava. E ele chama Adão para se apresentar diante dele. É a primeira referência sobre chamado na Bíblia. É esse ato de Deus estar chamando o homem para a sua presença. Pegando esse gancho e trazendo aqui para essa questão bíblica, o que seria chamado? Chamado é esse ato em que Deus, ele nos chama, ele nos convoca a estar diante dele. Em outras palavras, chamado é você, como que você sabe que você está atendendo o seu chamado? Ora, o chamado é quando Deus te chama para andar com ele, para caminhar com ele. E o texto bíblico que nos aponta isso é exatamente o texto de Mateus, onde Jesus ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Todos vocês que estão cansados e oprimidos, vinde a mim. Novamente aqui, o chamado. Então, o chamado de Deus na nossa vida é esse chamado que nos convida a estar com Ele, a caminhar com Ele e a viver uma vida segundo a sua vontade. A viver uma vida baseada em princípios cristãos. A fundamentar nosso comportamento, nosso entendimento naquilo que a palavra de Deus diz. Então, o grande ponto aqui é exatamente esse. Como eu sei que eu estou vivendo o chamado de Deus na minha vida? Se você já se entregou a Cristo, se você já está com Cristo, se você busca viver uma vida que agrada a Deus, obviamente você já está atendendo o chamado de Deus na sua vida, ok? Então chamado tem a ver com você servir a Deus, tem a ver com você obedecer a Deus, tem a ver com você se sujeitar a Deus. Agora, propósito. O que é propósito? Propósito é quando você atende a missão e a agenda que Deus tem para você aqui na Terra. Todos nós cremos nisso, que todos nós temos uma agenda que Deus ele colocou para nós aqui na Terra. Quando eu falo agenda, eu falo sobre uma missão, sobre um propósito de vida. Aquilo que Deus
ele entregou para que você faça e que só você pode fazer. E que só você vai conseguir fazer. É o seu propósito. Então, por exemplo, quando falamos de Moisés, a gente logo linka Moisés com a libertação do povo de Israel do Egito. Quando você fala sobre José no Egito, você fala sobre esse homem que governou o Egito, que livrou o Egito da fome e que ainda salvou sua família. Então, sempre que olhamos para um personagem bíblico, uma pessoa da Bíblia, você vai ver que essa pessoa que marcou seu nome na história, ela atendeu à agenda de Deus. Ela cumpriu o propósito que Deus tinha para ela. Cada um de nós temos um propósito. A pergunta que nós podemos fazer é: qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito de vida? E essa resposta, ela não é tão fácil. Como que você descobre, como que você sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Ora, a primeira coisa que você precisa compreender é que isso só é conseguido em um ambiente de contato com Deus, um ambiente de oração, um ambiente de devoção, um ambiente onde você está conectado com Deus. Então a primeira coisa é você cuidar desse lugar de comunhão com Deus, é você procurar estar nesse lugar, é você buscar meios de sempre estar diante de Deus, em oração, em jejum, em conhecimento bíblico, em devocionais, você sempre estar nesse ambiente, porque é nesse ambiente que Deus vai falar com você sobre o seu propósito de vida. Agora, nós também podemos analisar a situação de uma forma racional. E, obviamente, alguns pontos são importantes, e eu quero citar aqui apenas um ponto muito importante para que você descubra qual é o seu propósito de vida. O seu propósito de vida sempre vai estar atrelado a algo que está no seu coração, a algo que queima no seu coração, a algo que gera em você interesse. Deus, ele nunca vai te dar um propósito de vida sobre alguma coisa que não queima no seu coração, algo que você não sente um toque, um sentimento por aquilo. Quando você olha, por exemplo, para Moisés, Moisés foi escolhido para libertar o povo do Egito. Mas não se esqueçam que 40 anos antes de Deus falar com Moisés, de Deus apresentar aquela agenda para Moisés, Moisés, por si só, ele se revoltou em ver um irmão hebreu sendo ferido por um soldado egípcio. E na ânsia de querer colocar um fim naquela opressão, ele vai lá e a Bíblia diz que ele mata o soldado egípcio. E é por isso que ele foge do Egito. Mas tudo porque Moisés, ele se incomodou em ver o seu povo sofrendo. Então entenda que sempre que Deus, ele coloca uma agenda diante de você e que ele tem um propósito para você, ele vai colocar dentro de você algo que queima por isso. Algo que realmente te leva a querer se envolver com isso. Hoje eu sou um pastor de igreja, eu sou um pregador do evangelho e eu estou aqui porque eu creio que eu estou atendendo essa agenda que Deus tem para mim. Agora, não pense nem por um momento que eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Não, eu queria estar aqui. Eu desejei, eu orei a Deus por isso. Eu pedi a Deus por isso. Eu pedi a Deus para me tornar um pregador. Eu pedi a Deus para me tornar um pastor de igreja. Mesmo sabendo dos espinhos, mesmo sabendo das adversidades que envolvem tudo isso, mas Deus ele colocou em mim o desejo, o amor por isso que eu faço. E da mesma forma você, Deus ele vai colocar algo em você, um desejo, um amor forte por algo que é exatamente algo que está envolvido com o seu propósito de vida. Eu espero que esse vídeo aqui possa te ajudar a compreender o que Deus tem para você. E lembrando que a vida, ela ganha o real sentido quando você realmente entende o propósito da sua vida aqui na Terra. É importante que você descubra isso, para que você venha atender essa agenda, para que você venha viver exatamente o que Deus tem para você. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero muito que esse vídeo possa edificar você, ajudar você e abençoar você aonde você estiver. Coloca aqui nos comentários temas que você quer que eu traga aqui para vocês.
vai ser um prazer preparar vídeos como esse e falar sobre a palavra de Deus, que é o grande amor da minha vida, é falar sobre a palavra de Deus. Eu amo falar sobre a Bíblia e eu quero fazer isso por toda a minha trajetória aqui nessa terra, tá certo? Então, compartilha, comenta, manda para um amigo, para 2 amigos, para quantos amigos você quiser esse vídeo. Se inscreve no canal, tenho certeza que Deus vai continuar abençoando você. Que Deus te abençoe.